Qual que é o processo de venda de uma empresa gigantesca assim? Como que começa? Você abre um processo, qualquer tipo de empresa, você contrata um investment bank. Você tem que ter um assessor que vai abrir um processo competitivo, que vai ao mercado e vai trazer várias pessoas interessadas que vão competir, um processo competitivo para comprar o teu negócio. E elas assim conversam com você, essas pessoas interessadas? Em algum momento conversa comigo, conversa com o vendedor. Aconteceu assim com a WhatsApp também, quando eu vendi. Como que é o seu pitching para um cara que quer comprar a tua empresa? Que não acontece o pitch, porque o pitch é o processo. Então, já vai acontecer ele antes. tem todos os documentos, ele vê tudo. Cara, Você é um negócio come gigante. Um coquetel, toma um uísque e dá risada. É um bate-papo, o cara vai, almoça, conversa, vê, o cara sente, o cara... Né, procura checar. Cara, é bem complexo. Mas, compra e venda de um negócio. Na época quando tu vendeu a WhatsApp, eles te procuraram? Você recebeu uma oferta? Eu tinha uma proposta. Dessa proposta, eu procurei um investment bank, que é um parceiro meu. Eu trabalho com o BTG Pactual, que é o nosso banco, nosso parceiro. E desde essa época o BTG me acompanha. O que o BTG faz? Bom, nós temos uma proposta aqui. Ele vai lá e busca mais 2 que tenham interesse. Entendi. Porque o processo precisa ser competitivo. Você entendeu? Se tiver um cara só para comprar o teu negócio, ele vai pagar o que ele quiser. Mas se o processo for competitivo, aí você vai bidar, você vai fazer os bids. Você vai fazer como se fosse um leilão. Entendeu? Então é importante você ter um processo competitivo para que você faça a venda de uma empresa. E é um processo muito sofisticado. Um contrato de compra e venda de um negócio tem mais de 1000 páginas. Caralho. Você gasta uma grana de advogado, uma grana de advisors, de contadores, de auditores. Você chega a ter mais de 100 pessoas trabalhando no processo de venda de um negócio. Entendi. Que loucura. Dedicadas ao processo. Nossa, e como que eles ganham dinheiro, essas 100 pessoas? Se não rolar, por exemplo. De pagar todo mundo, vendedor pagar todo mundo. É mesmo? Custa. Até prospectar a venda custa. Tudo custa. Quanto que custa uma prospecção de venda, se for chutar um valor? Cara, um processo de venda de um negócio bacana. Fora o comissionamento que você paga, né, como se fosse uma corretagem. Você vai gastar no barato num processo de venda aí $2 milhões, $3 milhões no processo para pagar essa turma toda, para pagar esse processo todo. Fora ainda como se fosse a taxa de corretagem, a comissão de venda que você paga. Isso parece ser uma brincadeira de gente grande, muito grande. Muito assim. grande. Porra. E eu levei tempo para saber que isso existia. E depois, quando eu entendi o que eu chamo do jogo do equity, eu achei muito interessante. Não é muito interessante você criar um negócio, gerar valor, criar valor, abrir um processo competitivo, pessoas competirem para ter o seu negócio. Entendi. No lance do futebol, que você já tinha vivido a venda da WhatsApp... Já não era mais novidade. Já não era mais novidade. Te ajudou, imagino. Sim, mas aí você já estava chegando no final do ciclo que você tinha planejado, e aí você que foi dizer que você estava querendo vender. Foi diferente. Da mesma maneira que a gente teve um interessado, a gente pegou e abriu o processo competitivo. Então alguém chegou primeiro em você? Alguém chegou. Sempre tem alguém. Aí você fala, opa! Sempre que um negócio tem sucesso, vai começar a pintar oportunidades. Eu não tenho dúvida. Vocês têm um negócio hoje bem sucedido. O Flow hoje é um projeto... Já comprar algumas vezes. Pronto. E você foi atrás ou alguém veio atrás? Não, alguém veio atrás. Pronto. Você percebe? Então, todo negócio que é bem sucedido, ele vai atrair 2 tipos de coisas. Oportunidades e críticas. Vão te tacar pedra. Vão te tacar pedra, mas vão ter também, por outro lado, oportunidades. Sim. Entendeu? Eu, por exemplo, já recebi aqui no meu Twitter pessoas me perguntando: vai comprar o Flow? Eu não vou vender, cara. Nada que 1 bilhãozinho ali não resolva, né? Então, eu não vim aqui com essa intenção. Entendeu? Então nem fala sobre isso, que eu tô fora. Não, o cara tá difícil, hein? Não, eu vejo 1 bilhão, fechamos. Eu tô difícil mesmo. Porque, cara, se isso aqui sai da minha vida, eu não sei o que fazer. Você tem que fazer o good cop agora. Tem que fazer o... eu já sou o bad cop. Fazer o bad cop. Não, Flávio, a gente pode conversar. Vamos conversar, Flávio. A gente vê. Aí você tem que falar, não, de jeito nenhum, Monark. Não, cara. Porra de conversar. Vou sair daqui, hein, cara. Rola isso. Só se tu comprar... Só se tu comprar o Flow e me contratar pra apresentar. Aí eu fico. Já começou a ceder. Não faz sentido você comprar o Flow e não ter você apresentando. Já começou a ceder. Faz sentido. Mas eu, sobre vender o Flow, eu só venderia o Flow se eu fosse me aposentar, pô. Claro. O Jovem Nerd vendeu o Jovem Nerd. Verdade, pra Magalu, né? Pra Magalu. Tá trabalhando no negócio.
Olha lá, mas ele deve ter ganhado uma bolada. Ganhou. Uma bolada. Pois é. Eu brinco com eles que agora estão morando em Bahamas, num iate. Mas eles E, tão morando e é nos Estados legal Unidos há porque tempo assim, já. agora Então. tem alguém gerenciando o bagulho e ele só tem que apresentar o bagulho que a gente tá a fim de apresentar. Exatamente. E foda-se. Eles têm que fazer aquilo que eles gostam. É. Né? Agora, olha que legal. Os caras passaram perrengue, moraram no mesmo apartamento, um banheiro, 4 pessoas. A história deles é sensacional. E hoje criaram um negócio que uma mega empresa brasileira, a Magalu, uma mega empresa brasileira, foi lá e comprou. É. Sensacional. Também acho Sim. sensacional, pra ser sincero. Acho muito É foda. um excelente case de sucesso incrível, né? Sim, É. sim. E eu acompanhei essa É que eu ainda tô história dos gerando valor, cara. Bah. Entendeu? Ah. Não vem nessa de Trocadilho. comprar meu bagulho. Não é nem trocadilho, realmente. Os caras venderam com, sei lá, 10 anos de Não, Jovem muito Nerd. mais. Ou mais. Jovem Nerd 20 já temos anos. 20, É, então, 17, 20 sei lá. anos É. de Jovem Nerd. A gente tem 3 anos de Flow. Acho que dá pra ficar Dá bem pra mais segurar caro. um pouquinho aí, né? Tá negociando. Tá negociando. Aí, Jean, o cara já me decifrou aqui. Já te Jean. decifrei. Cara, ele é rapaz. carioca, é foda, tá ligado? Ô, cara, ó, eu sou do Jabu, meu amigo. O cara lá de Botafogo vai me passar essa Botafogo, conversa. caralho, rapaz, eu sou do Jaca, O cara é o maior rapaz. playboy lá da Zona Sul do Rio de Janeiro, cara. O cara tá usando minha técnica aqui, Jean. De diminuir os outros aqui, cara. Até fazendo uma brincadeira com o filme Matrix, né? Então, como você toma a pílula vermelha, você não tem mais volta. É uma revelação. Não consegue mais. Qual é a diferença? desver isso. Qual é a diferença da revelação para uma conclusão lógica? Uma conclusão lógica, a gente que é matemático, empreende, a gente 1 mais 1 igual a 2, é fácil, é quase que óbvio. Agora, engraçado, a revelação é quando você tem uma conclusão onde você tem a lógica também, mas de uma forma que a gente às vezes não entende, todos os pontos se conectam de uma vez, assim. Eu acho que é essa sensação, assim, nossa, ele falou uma coisa muito forte aqui, isso para mim fez sentido, eu nasci para fazer isso aqui. Cara, como é que o cara em 3 ligações é alguma coisa que numa reação em cadeia, durante, como se aqueles 25 anos, tudo converge naquele ponto e tudo começa a fazer sentido. Isso não é só uma conclusão lógica, é uma revelação. É quando cai aquela ficha de tipo, caraca, tipo, todas as peças se juntaram e esse é meu quebra-cabeça. Não, E mas- passou mas- o filme, passou o filme e fez sentido. Sabe Então. aquele filme que tu assiste, que você tá tentando entender o filme e no final acontece uma cena e que tudo faz sentido no filme? Então, mas até que ponto. Deve ter um não- nome técnico isso aí no Então, filme. mas até que ponto? Eu vou fazer aqui o papel do chato, hein? Chato. É um viagem de Não, mas isso não confirmação. é um papel, isso é uma grande realidade, né, Lucão? Qual que é a. Tipo, até que ponto não é a sua cabeça meio que enviesada E o viés de confirmação? em formato até de tudo que você consome. Você fala assim, cara, eu tô junto. O cara tá tão acostumado a Pode consumir ser. vários conteúdos cinematográficos, por exemplo, nesse sentido, que a cabeça dele já tá automaticamente tá trabalhando pra ficar juntando peças e fazer com que isso se torne um ambiente confortável pra ele. Fala assim, puta, acho que é isso, cara. Mas Sempre pode ser. aonde se divide, tipo, o acaso, o Deus e as coincidências, entendeu? Tipo Uhum. assim, porque são 3 coisas diferentes. Acho que a tua pergunta, difícil pra não identificar. ficar... Aliás, a tua pergunta é excelente, hein? Olha Bom aí. esse cara, hein? Só um amigo falaria isso. Só um né? amigo. Só um cara muito íntimo. São um íntimo. Agora, Um amigo íntimo. vamos ser mais Esse ele é um específicos. especialista em pessoas, né? Vamos ser mais específico nessa pergunta? Por que que não é uma coincidência tudo isso que você acabou de dizer? Não é o acaso? Ou por que que de fato é? Por que que isso é uma revelação? Óbvio, eu acho que, assim, uma opinião, que se ele tivesse que ser enviesado, ele seria enviesado contra. Que foi a postura dele. Vocês conhecem o Thiago. É um cara racional. é um que cara não- racional ele não cairia no... E agnóstico, Ah. não é? O que é o agnóstico? É um cara que, olha, eu não sei se Deus existe, mas eu também não sei se ele existe. Ele não duvida que exista, mas eu também não sei, não tenho evidências. É a diferença do ateu para o agnóstico. Então, assim, um cara agnóstico, um cara não sei. Então, não sei. Então, o cara que não sabe é agnóstico, ele, cara, eu vou ter o quê? Na dúvida, não sei, simplesmente não sei. Na realidade, é muito mais contra do que a favor, não é? Porque, responda o Lucão aí na tua, por que não foi uma coincidência? Por que você não montou? Por que você não é um viés de confirmação? Por que não é você querendo se convencer de fato que a coisa... Querendo Eu construir acho essa assim, história, eu acho né? que sempre existe um risco. Você é um bom roteirista. Não, sim, eu acho que existe um grande risco disso acontecer. No meu caso, eu acho que não. Por quê? Porque eu fui um cara muito cético e muito questionador.
E então, por mais que eu quisesse que isso fizesse sentido, na minha lógica precisava fazer sentido também. E depois de aparecer algo, que foi essa primeira ligação, com coisas impossíveis de acontecerem, não é uma questão de acaso, sabe? Acaso é, de repente a gente se encontra aqui embaixo no mesmo horário. Nossa, isso é acaso. Outra coisa é eu falar, Lucão, aos 13 anos de idade aconteceu tal coisa. Cara, isso é impossível. Isso é uma evidência. É mais do que uma evidência, sabe? É um fato, só que um segredo, é uma coisa assim, certo. Não tem como, entendeu? Mas ainda assim, concordo com você, tem espaço para alguma coisa. Só que no outro dia veio, eu acho que talvez por isso que, não sei como dizer, né, nas regras da espiritualidade, sei lá, uma revelação tenha que se confirmar. Até porque tem um grande risco de alguém ser usado de uma forma negativa contra você. Então uma revelação se confirma. E ela se confirmou com uma fonte, que era uma pessoa, business, entendeu? Que veio lá de onde que ele veio? Lá longe, lá da... Maranhão, entendeu? Aqui num podcast. Cara, não conhecia ele, não me conhecia também direito e tal, e de repente, e falou uma dessa. Falei, cara... E depois aconteceu mais 2 vezes nas ligações, talvez para tirar esse tipo de questionamento seu, do tipo, não, o Thiago é tão cético, cara, isso aqui vai precisar acontecer porque vai gerar dúvida se não quebrar dessa forma essa objeção. Aí veio um áudio de um amigo do Brunet e ele falou, e ele disse exatamente mais uma coisa impossível, cara, de como eu pedi essa revelação acontecer em casa, sozinho, de noite, o que eu disse... basicamente, e aí depois no outro dia de novo essa confirmação e tem acontecido coisas bizarras na minha vida. Esses são elementos lógicos. Esses são coisas lógicas. Lógico. Agora, esses elementos lógicos certamente tocam uma outra área do nosso ser, da nossa vida, do nosso espírito, nossa alma, que transcende só a nossa racionalidade, ou seja, algum local diferente dessa racionalidade, que é a característica dele, começou a ser acessado. Por que o cara, por exemplo, começa a chorar? Você entendeu? Você não estava deprimido, você não estava com problema, você estava simplesmente alguma coisa... Cara, e ele não era um cara que estava fazendo ali uma palavra de efeito, como um fundo musical de Hollywood para que ele se emocionasse, você entendeu? Não estava imersivo. Alguma coisa tocou num lado diferente dele e que aquilo ali transbordou o controle racional, que esse cara é uma pedra de gelo. Eu conheço o Thiago há alguns anos. Não. Peraí. Mas você é um cara muito racional. É um frio e calculista. Peraí, meu amigo. O cara pra operar na bolsa não tem que ter pedra de gelo, cara. O cara pra ver o negócio caindo 9% e o cara tranquilo, não, tem a arca, que tem isso, que tem aquilo. O cara é racional. E de repente... o cara fala ali uma parada pra ele no telefone e ele começa a chorar. De onde vem esse choro? Esse choro é algum lugar dentro de nós que eu perdi o controle, cara. Eu perdi o meu lugar de controle. E aí tu vai ver um cara que não chorou no circuit break eu não sei se chorou, vocês me avisam. Mas eu acho que não chorou no circuit break, ali no Covid, mas que um cara falou uma parada e ele chora. Ele chora porque alguma coisa que está fora do meu escopo material, físico, corpo, racionalidade e o que está acontecendo. Então, óbvio, você tem a racionalidade, mas você tem uma outra evidência de uma experiência pessoal que acontece dentro de você que é diferente de tudo que você já viveu. E esse diferente de tudo que você viveu também é uma evidência, difícil até de explicar, mas uma coisa que dá para materializar. Ele chorou. Esse chorou um transbordo de algo fora de controle da racionalidade, que era a zona de conforto onde ele vive. E deixa eu falar outra coisa, assim, eu acho que isso daí totalmente quebrado, essa objeção, tá, na minha cabeça, Lucão, mas depois que eu me abri, algumas coisas começaram a acontecer diferentes. Coisas incríveis. Então, eu comecei a desenvolver quase que um relacionamento com Deus que eu não tinha. Então, por exemplo, eu comecei a me fazer questionamentos sobre coisas normais da vida de um cristão, assim, como ser batizado e etc, né? E aí teve um dia que eu falei, cara, será que eu devo ser batizado? Porque eu nem sabia direito o que significava ser batizado, né? E aí, olha o que aconteceu. Eu me perguntei, será que eu devo ser batizado? Perguntei inclusive para cá. E a gente estava em Miami, e num evento recente que a gente foi. E aí me perguntei isso, acho que 1 ou 2 dias depois, a gente entrou no elevador do hotel, a gente estava indo pro evento, e quando a gente chegou lá, tinha uma amiga nossa
e tinha uma pessoa que era o cabeleireiro dela. E eu falei assim, nossa, que bacana, dá pra fazer alguma coisa no meu cabelo também, porque eu precisava cortar e tal. Ele falou, dá, vamos fazer isso. A gente foi pro evento, aí ele começou a cortar meu cabelo e falou, Thiago, eu não sabia por que era pra eu vir, mas agora eu entendi. Eu anotei uma coisa, isso daqui é pra te mostrar. Eu não falei nada pra ele. E aí ele mostrou no notas dele que ele tinha escrito. Olha o que ele tinha escrito. Jesus respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é ser batizado. Cara, eu não fiz essa pergunta pra ele, e nem nada. De repente falou, cara, eu não era pra ouvir, mas agora eu entendi por que era. Cara, eu escrevi isso aqui pra você. E pegou e mostrou, eu falei, cara, ou seja, me respondeu. Isso só foi uma das coisas. Eu devo ter algumas boas histórias pra contar parecidas com essa, assim. Então, cara, tem acontecido coisas, entendeu? E incontestáveis. O Nuggets diz aqui, ó. Flávio, no Instagram você comparou a dificuldade pessoal de um seguidor durante a pandemia com a de um dono de empresa de cruzeiros marítimos ou da Disney. Como evitar que a riqueza material faça com que o lado humano nas relações interpessoais fique em segundo plano? Caralho. Pergunta boa, pergunta muito boa, não é? Essa foi uma resposta que eu dei que repercutiu no Twitter. Como se fosse uma aberração eu comparar a vida de uma pessoa comum com uma empresa de cruzeiros marítimos, porque supostamente alguém diz, pô, a empresa de cruzeiro marítimo é bilionária, como é que vai comparar com a dificuldade que uma pessoa comum pode ter? É compreensível que a pessoa, quando ela não entende a profundidade de uma dificuldade de uma empresa, de um cruzeiro marítimo, de um Covid, ela acha que seja meio absurdo, ela acha que é desproporcional. É assim... É empresa, ganha bilhões. Ganha bilhões, então isso aí não tem problema, entendeu? Cara, ao contrário. Um dono de uma empresa de cruzeiro marítimo quebra, fica com bilhões em dívida. Se arrebenta, se ferra, cheio de processo. Se tem 500 funcionários, vai ter 500 processos trabalhistas. Vai se endividar todo. Não vai pagar nunca a vida dele e muitos até se suicidam. Então, esse perrengue é grande, sim. É muito grande, sim. Entendeu? Então, eu não sou insensível socialmente porque eu acho que uma empresa de cruzeiro marítimo tem um perrengue. Não, cara. Pô, eu sei o perrengue que eu passei. Eu poderia ter quebrado. Eu poderia ter quebrado porque fechou as escolas, eu poderia não ter achado a solução, quebrei. Não é? O clube ficou fechado lá, deu um monte de prejuízo lá, teve que bancar o clube fechado durante o Covid. E aí? Se eu não tivesse grana para bancar, quebrava. Ah, mas o cara é bilionário. Aí que o Batista também era. Estabilidade não existe. Então, ou seja, quanto mais alto, maior a queda. Percebe? Sem dúvida. Então, uma empresa de cruzeiro marítimo, ela passou perrengue. A Disney, se eu não me engano, o prejuízo da Disney era de 40 milhões de dólares por dia. Nossa senhora. Você sabe qual foi o ponto de inflexão da Disney? Disney Plus. A Disney Plus foi a WhatsApp online da Disney. A Disney poderia ter quebrado. É uma bucha. Já pensou essa porra? Já pensou? Seria, tipo... Nossa, cara. Poderia ter quebrado. É notícia no mundo todo. Não, é a história da humanidade. O Circo de Soleil quebrou. Quebrou? Fechou. Não fiquei sabendo. Caralho. Mas por quê? Muitas empresas quebraram. Então, para uma pessoa que não entende o que é negócio, os bastidores do negócio, pô, quando... olha lá o bilionário comparando uma empresa de cruzeiro marítimo com a dificuldade. Gente, cada um tem as suas dificuldades. Existe uma comparação. Uma pessoa tem dificuldade, uma empresa tem dificuldade, o bilionário tem dificuldade. Todas as pessoas têm dificuldade. E uma empresa de cruzeiro marítimo quebrou, um monte de gente se fudeu. Milhares de famílias, cara, ficaram... Isso que a gente tá falando de cruzeiro marítimo. Fora os stand-ups, fora os cantores, fora... O Credit Card Hall fechou. Sério? Caralho, sério? O Credit Card Hall fechou. O lugar que a gente fazia evento todo fechou. Caralho. Ah, mas eu imagino que vai abrir essas Vários... Não sei, cara. Fechou, faliu. Ó, vários restaurantes fecharam. Isso é verdade. Então, assim, como assim não vai comparar? Tem comparação, sim. Óbvio, na devida proporção. É que o pessoal fala, é CNPJ, então não existe um humano triste porque algo Não, aconteceu. existe humano. Quantas famílias tem? Sim. E o dono da empresa? É um ser humano. E a família dele? E a família dele? Você entendeu? Existe ser humano, sim. Entendeu? Então, só tem ser humano. Todo só mundo que tem ganha ser dinheiro humano. é alguém. Então, assim, é engraçado. Eu lembro dessa pergunta. Eu lembro da treta que circulou no Twitter.
Não é? E a pergunta do rapaz é boa, muito educada, muito respeitosa. Até difícil. Difícil, mas é porque eu lembro da situação. Então eu conheço a nuance da pergunta do rapaz e eu aproveito para você, não sei qual é o nome dele, qual é o nome? Tá aqui escrito aqui Nuggets. Nuggets. Dear Nugget. Vamos lá. Aproveito para te dizer que a sensibilidade com o ser humano, ela transcende as aparências. Transcende os rótulos. Não importa se é bilionário, cara, é ser humano. Eu sou ser humano igual a você, cara. Não sou melhor que você e nem pior. Entendeu? E digo mais, o dono da empresa de cruzeiro que se ferrou, que quebrou, que se endividou, alguns até se suicidam, são seres humanos como ele é rico, o ser humano, e o pobre também é ser humano. Então ninguém é melhor que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Então, e as milhares de famílias da empresa que quebrou? É ser humano também. É que às vezes a construção da frase, na superficialidade, pode ser que a gente não perceba a profundidade da sensibilidade. E de repente quem acha que aquele dono da empresa não merece a nossa empatia, ou que os funcionários deles não merecem a nossa empatia, porque às vezes é insensível. Esse é o ponto. Caralho, aí ó. Parece que virou, não é mesmo? Quem critica é o criticador. Desculpa, mano. Queria até perguntar pro Flávio aqui. Fala, cara, um pouco de... Os aprendizados, os ensinamentos que existem registrados sobre Jesus, eles importam se ele foi mesmo Deus ou não? Em termos de o que a gente pode absorver disso para aplicar na nossa vida? E segundo, cara, o que você acha que a gente pode aprender com a história de Jesus sobre liderança, negócios, assim, o que você acha que a gente pode trazer para quem quer construir coisas, fazer coisas grandiosas? Você que é um cara que faz muitos negócios há bastante tempo e com bastante sucesso. Tiago, um dos questionamentos, falando dos cristãos, né? Eu sou de uma família cristã. Um dos questionamentos dos cristãos, às vezes, é se questionar por que alguém mal se dá bem. Por que alguém mal se dá bem? Pô, aquele cara é mal, mas ele se dá bem. Jesus, ele trouxe princípios. Os ensinamentos dele trouxe princípios. E esses princípios independem, eles funcionam e independem de quem crê nele como Deus ou não. São princípios. Vou dar um exemplo. Para você colher, você tem que plantar. Isso é um princípio. Você não vai plantar se não colher. Isso é um princípio. Quem plantar, vai colher. Ou seja, isso independe de fé, independe daquilo que eu acredito. Então, assim, respondendo especificamente a sua pergunta, os princípios deixados por Jesus e que são ensinados, eles valem para todas as pessoas. Mesmo para quem não crê ou ainda não teve a tua revelação, ou ainda não teve ainda o seu discernimento de quem ele é. Então, esses princípios podem sim ser usados em negócios, podem ser usados na nossa vida pessoal, e eles vão nos trazer uma série de benefícios. Tá? Mas me dá uns exemplos. Vou te dar um exemplo, tá? Tem uma passagem na Bíblia que é muito, muito famosa, né? Que é sobre o Sermão da Montanha. Você chegou a ler sobre o Sermão da Montanha? Totalmente. Estudei né? pra caramba. O Sermão da Montanha, tem um trecho do Sermão da Montanha que Jesus falava sobre que as pessoas perguntavam sobre se deveriam jurar ou não deveriam jurar no nome de Deus. Os judeus tinham essa meio que tradição. Você não poderia jurar no nome de Deus. Que história é essa de jurar? Você lembra quando você era pequeno, era criança? Juro por Deus. Isso, exatamente. Você tinha assim, quase que existia uma licença poética para contar umas mentirinhas, para falar uma mentira. Pode mentir, aqui não tem uma mentirinha branca e tal, não sei o quê. Só que tinha uma parada assim que não dava. Não era nem o juro por Deus, tá, cara? Era, você jura tua mãe mortinha? Aí é foda. Isso aí era... Esse não. Puta, cara, eu matar minha mãe. Ó, tua mãe pode morrer agora, você jura pela tua mãe? Aí não. Jurar pela mãe era um negócio assim, né? Os judeus também tinham um hábito de jurar por Deus, não é? Então assim, cara, jurar por Deus não e tal. E no Sermão da Montanha, Jesus falava que não apenas não jurar por Deus, mas por nada. Que você não deveria jurar por nada, porque a sua palavra deveria ser sim ou não.
Sim, sim, ele usa essa expressão. Sim, sim ou não, não. Qualquer coisa diferente do sim e do não é de procedência maligna. Isso é o que está escrito no Sermão da Montanha. Isso é um princípio de liderança, cara. E de negócio. De negócios, é um princípio de liderança. Eu, por exemplo, eu estava fazendo um negócio com uma pessoa e ele sentou comigo e me fez uma proposta. Fez uma proposta. E eu analisei e fiz ali uma contraproposta para ele. Maravilha. Aí fomos ter uma segunda conversa. Numa segunda conversa, ele não só não aceitou minha contraproposta, como recuou na proposta dele. Bom, tá bom, vai. Vamos ter uma terceira conversa. Aí ele recuou daquilo que ele havia recuado na proposta dele. Ou seja, não posso confiar nessa pessoa. Você vai confiar em alguém que fala uma coisa hoje, que amanhã fala outra, que depois troca de ideia? Isso é um princípio de negócios. Um chefe chega para você e fala assim, pô, chefe, o fulano tá aí ligou aqui, quer falar contigo. Ó, diz que eu não tô. Sabe, diz que eu não tô. A pessoa chama de mentirinha do bem, né? Qual é a mensagem que ele tá dando para aquele liderado? Meu irmão, eu minto para você, inclusive. Não confia em mim. Então, o sim, sim, não, não fala sobre a liderança e a credibilidade de uma liderança. Então, o processo de uma liderança ou de negócios, você tem que ter palavra. A máfia tem palavra. Se não tiver palavra, a única coisa que tem um mafioso é a palavra dele. Ele vai pegar a lei, vai pegar um código penal. Não pode documentar, Não pode documentar. Ou assinar um contrato aqui. Não, é a palavra. Então, em qualquer tipo de negócio, até no mundo do crime, se o cara não tem palavra, ele não tem credibilidade. Isso é ensinado no sermão da montanha por Jesus.